Fiat Palio de primeira geração, tá pensando em comprar um carro desse, mas tá na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo aqui de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Palio aqui em análise é na versão EDX com motor 1.0 8 válvulas, gasolina, câmbio manual, 4 portas, ano 1997. E era o mais completinho que você podia pegar na época com motor 1.0. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em setembro de 2023, começando pelo valor da tabela KBB, que será levado em consideração aqui um veículo com uma média de 10 mil quilômetros rodados por ano, em bom estado de conservação e preço médio de venda aí por particular. Fica em R$ 8.761. Já a tabela FIP um pouco acima desse valor, R$ 10.082. Então, para aquelas condições de conservação que eu mencionei, é um carro que está sendo efetivamente negociado e vendido um pouco abaixo aí da tabela FIP. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. A taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. E se ele não tiver as placas Mercosul, você também vai precisar colocar essas placas. Em média, aqui na minha região é cobrada em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a pior das hipóteses, né, o maior valor, que é o da tabela FIP, você vai desembolsar R$ 10.628,81 para já ter um carro desse aí na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora aqui de documentação, começando pelo IPVA. E não se assuste, eu sei que em vários estados esse carro nesse ano modelo já nem paga mais IPVA. Para você que mora num desses estados, tá ótimo, não é verdade? Uma despesa a menos. Só que aqui em Minas Gerais, infelizmente, ainda pagamos IPVA. E a alíquota é de 4%. Então fica em R$ 403,28. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 33,66. Seguro, aqui é complicado, é um carro mais antigo, é difícil você conseguir ali uma cotação numa modalidade mais convencional, então vou colocar aqui uma cotação de seguro por cooperativa, que talvez seja um pouco mais fácil de você conseguir caso você queira fazer um seguro para esse carro. Em cotações mais recentes eu encontrei aqui 12 parcelas de R$ 175, mais uma taxa de adesão de R$ 149, o que dá um total anual de R$ 2.249. Mas é claro que esse valor aqui é apenas uma média, que pode variar dependendo da empresa que você fizer uma cotação, talvez varie também dependendo do seu perfil como usuário desse veículo. Então, para cada realidade, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso vamos pegar o valor dele de tabela cotado exatos 3 anos atrás, ou seja, em setembro de 2020 esse carro estava avaliado em R$ 7.324. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 919,33, o que dá 12,55% em média que esse carro subiu por ano. Ou seja, no acumulado dos últimos 3 anos é um carro que está mais de 36% inflacionado comparado com aquela época. Então é um carro que está considerado até um pouco caro, não é verdade? E por isso não dá para usarmos esses valores aqui de inflação percentual para poder estimarmos como vai ser o preço desse carro daqui a 3 anos, já que o nosso histórico recente foi bem atípico, não é verdade? Então, vamos desconsiderar isso e somar apenas o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, se você precisar pagar para esse carro, além de taxa de licenciamento e um possível seguro que você queira fazer. Vai dar um total anual médio de R$ 2.685,94, o que dá por mês R$ 223,83 para você separar ali do seu orçamento para ter um carro desse todo regularizado, com documentação em ordem, um seguro para ele sem maiores problemas. Se você não precisa pagar IPVA e optar por não fazer um seguro, a despesa desse carro vai ser só aquela taxa de licenciamento que varia de um estado para o outro.
muito bom, tranquilo, um carro bem acessível, tanto para adquirir quanto para manter. Mas vamos falar agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Palio 1.0 1997. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 48,00. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 258. Kit de velas da NGK, as 4 encontrei por R$ 156,00. Os pneus, as medidas originais desse Palio na época eram as 145/80/13 e são pneus hoje de medidas difíceis de você encontrar aí no mercado. Então o certo é você colocar medidas equivalentes e uma delas são as 165/70/13 que você encontra hoje com mais facilidade. E aqui cotei os Continental Conti Eco Contact 3, ficaram em R$ 1.356 já os 4 pneus. E como eu sei que essas medidas dão certo, elas são equivalentes às originais. Eu já fiz uma matéria completa lá no site Bate-Papo Automotivo explicando como faz esse cálculo, mostrando lá vários exemplos, inclusive, de substituições de pneus por outros de medidas equivalentes, caso você precise ou caso queira trocar as rodas do seu veículo. Então eu vou deixar o link para a matéria completa aqui no primeiro link na descrição e também no comentário fixado. Falando aqui de óleo de motor, que na época a Fiat especificava a viscosidade 20W50. E esse motor 1.0 de época era o Fiasa, que pegava 3.5 litros considerando a troca com filtro. Então cotei 4 litros de um Castrol GTX Mineral API SL 20W50 ficaram por R$ 152,00. Já a correia de acessórios encontrei da Gates por R$ 58,00, sem tensor inclusa, que é o preço só da correia. E o kit de correia dentada também encontrei da Gates, esse já com tensor incluso, por R$ 94,00, preço também bem acessível. Assim como os filtros, encontrei todos aqui da MAN. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 23,00, filtro de óleo R$ 47,00, filtro de combustível R$ 40,00. E como esse carro nessa época, nessa versão, não tinha ar-condicionado nem como opcional, não vou colocar aqui uma cotação de filtro de cabine, porque esse modelo não utiliza. Vou falar de equipamentos um pouco mais à frente nesse vídeo, então fique ligado. E também os amortecedores ficaram num preço bem acessível, encontrei os 4 aqui Monroe, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás por R$ 941,00. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas desse Palio, fica por R$ 3.173,00. E é claro que você não vai trocar tudo isso de uma vez, ainda mais se você pegar um carro desse bem cuidado, com as revisões em ordem. Talvez ali no primeiro momento venha uma troca de óleo com filtro, mais para frente uma troca de correia dentada com tensor, depois vem ali um kit de pastilhas de freio. São custos que você vai tendo ao longo do tempo que você fica com esse carro. Então esse somatório aqui é para você ter uma comparação com outros vídeos que eu já fiz nesse mesmo formato e ver qual carro tem a cesta de peças mais barata que vai se encaixar melhor no seu orçamento. E para isso vou deixar a playlist completa ao final desse vídeo, mas fique comigo até o final porque tem muita informação ainda para passar sobre esse Palio, agora envolvendo custos de abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor apenas a gasolina, e a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 5,69 o litro. Tanque de 48 litros, então fica em R$ 273,12 para enchê-lo. E o consumo, pegando dados oficiais de época, é um carro que fazia na cidade 13,2 km por litro, na estrada 14,1. Dentro de cidade eu até acredito que tem uma média muito boa de consumo, mas em estrada é complicado porque é um carro um pouco mais pesado,
pelo desempenho que esse motor entrega. Também vou falar de desempenho um pouco mais à frente, mas aqui eu digo que esse é um carro mais voltado para o circuito urbano, então nessa situação ali de menor exigência de carga, ele pode ser sim bem econômico na prática. Mas ainda falando de dados oficiais agora em autonomia, com um tanque cheio dentro de cidade, esse carro pode rodar 634 km, já na estrada 677. Novamente aqui a autonomia está relacionado ao consumo oficial. Dependendo do que você conseguir na prática, sim, essa autonomia pode ser melhor ou pior, algo para ficar ligado. Mas vamos falar agora de lista de equipamentos de um Palio, que era quase uma versão de entrada na época, apesar de ser o mais completinho dos 1.0, ainda tinha Palio em versões bem mais equipadas. Aqui, essa versão EDX não tinha pintura no para-choque, maçanetas e capas dos retrovisores, vinha tudo ali no plástico cru mesmo. Só que era a versão 4 portas, tinha a versão de entrada ED que tinha 2 portas. Além disso, vinha de série com desembaçador traseiro, limpador e lavador traseiro também. Além de rodas de liga leve, ar quente e o retrovisor do lado direito, porque, pasmem, esse era um item opcional na versão de entrada, ainda não era obrigatório, então o retrovisor direito tinha que ser pago à parte na versão ED. Olha que curioso, pelo menos na EDX vinha de série. E não tinha mais nada além disso nessa versão. Se você quisesse um Palio dessa época mais completinho, tinha que partir para a versão EL, que já vinha com motor 1.5 e tinha vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, dentre alguns outros itens. Também as peças que eu falei que não tinha pintura na versão EL já vinha pintado na cor do veículo. Então é uma versão de equipamentos um pouco melhor. Já essa EDX, ela é mais barata. Para quem quer a versão com motor 1.0, seria a mais completa ou menos mal equipada, não é verdade? Mas falando agora de conjunto mecânico, um ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, aqui na época ele ainda era equipado com os motores Fiasa, nem tinha motor Fire aí disponível para o Palio. Então o Fiasa era um motor de comando de válvula simples no cabeçote, acionado por correia dentada, tuchos mecânicos e injeção de combustível multiponto semi-sequencial, o que isso aí já era um grande avanço para a época. Então era um motor que já entregava 61 cavalos de potência a 6.000 RPM e torque de 8,1 kgfm a 3.000 RPM. Números bem modestos para um carro de 905 kg, mais pesado um pouco que o Uno. Se no Uno esse motor já pedalava bastante para empurrar aquela carroceria, no Palio era pior ainda. A relação de peso-potência fica em 14,8 kg por cavalo e o 0 a 100 era feito em altíssimos 18,7 segundos. Então aqui realmente é um carro bem lento, que você vai ter que ter muita paciência com ele se for pegar a estrada. Ele vai pedir quarta, terceira, até segunda marcha, dependendo do morro, da serra que você pegar. Você não vai ter um bom desempenho com esse carro, infelizmente. Se colocar passageiros mais bagagens, então, piorou. É um carro mais voltado realmente para um uso urbano, para o dia a dia, para você andar ali deslocado do ponto A ao ponto B, dentro de cidade, andando de forma tranquila, pode ser ainda uma boa opção de compra de um carro mais barato. O câmbio manual de 5 marchas aqui é o C513, bem conhecido aí da linha Fiat, resistente mecanicamente falando, mas de engates imprecisos, infelizmente. Suspensão simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, sem segredos, e sistema de freio a disco sólido na dianteira, tambor na traseira, aqui também numa clara economia de custos para baratear o preço desse carro na época. O sistema de direção não tinha assistência, nem como opcional nessa versão, e o porta-malas conta com 280 litros de capacidade, o que é, na média, razoável para um hatch compacto de época. A vantagem é que ele conta com banco traseiro rebatível, então dá para você aumentar a capacidade de carga se você precisar. Então, quais são os pontos positivos principais de você adquirir um Palio desse modelo? Seria o seu motor, que ele ia ter mecanicamente bem resistente para a época. Se você pegar um aí bem cuidado, com as revisões em ordem, pode ser que ele não te dê muitos problemas ali no primeiro momento. Só que é um motor que ele tem suas particularidades que eu vou falar um pouco mais à frente nesse vídeo. Além disso, é um carro de bom acabamento. Nessa versão EDX é melhor do que na versão de entrada ED. Inclusive bem melhor que vários concorrentes, como o Gol de época. Ali a qualidade dos materiais do Fiat é bem superior, na minha opinião. Além disso, o espaço interno também ok para a categoria, para o ano desse carro,
confortável ao rodar para você que não quer um Uno, né, de batida mais seca de suspensão. O Palio entrega ali o mesmo conjunto mecânico com a mesma confiabilidade de um Uno de época, porém com um conforto maior ao rodar. Boa visibilidade externa, é um carro de boa área envidraçada, ótimo para o trânsito urbano, para você fazer suas manobras, suas balizas, e tem até uma boa altura do solo para você não raspar com facilidade em alguma lombada um pouco mais alta. Mas carro com alguns pontos de atenção que valem ser citados aqui. Por exemplo, falando novamente lá do motor, né? Primeiro, você tem que ter uma atenção especial com o sistema de correia dentada desse motor, que deve ser trocada mais rápido do que o convencional. É um sistema que ele foi montado, foi projetado de uma forma diferente do convencional. O tensor ele é montado numa parte onde a correia sofre uma tensão um pouco maior. Então acaba que essa correia já vai ter uma durabilidade um pouco menor e consequentemente pode vir a arrebentar mais rápido. Então é bem comum recomendação de troca dessa correia a cada 20 mil quilômetros ou no máximo a cada 2 anos, algo para ficar ligado. Além disso também pode acontecer dela pular, dela sair de sincronismo mesmo sem arrebentar. Então também outro ponto, se você observar um funcionamento irregular desse carro, pode ser que essa correia dentada tenha tirado esse motor de sincronismo. É um carro de desempenho bem fraco, isso aí é fato, você não espere boas retomadas de velocidade, não é um carro de fato indicado para você viajar com ele, principalmente se tiver com porta-malas carregado, mais passageiros do banco de trás, o que consequentemente também gera vários relatos de consumo elevado. Como eu disse, dentro de cidade ainda pode ser um carro relativamente econômico, mas se você pegar a estrada, toda hora você vai precisar reduzir marcha, botar esse giro lá no alto para tentar subir um morro, subir uma serra. E aí o consumo dele vai ser prejudicado mesmo. Então, vários relatos aí de consumo elevado. Além disso, existem vários relatos também de falhas eletrônicas e queima de bobina, que também é bem comum aí nesses motores Fiasa. Estabilidade também não é das melhores, é um carro mais voltado para o conforto ao rodar, então a suspensão tem aquele comportamento de ter um molejo um pouco maior de carroceria. E também nessa versão EDX, o quadro de instrumentos ele ainda não era aquele mais completo. Ele vinha com um velocímetro ali na parte central, de um lado o marcador de combustível, do outro o marcador de temperatura. Pelo menos ele era mais completo que o da versão ED, que não tinha nem o ponteiro de temperatura. Então, para você monitorar ali o líquido de arrefecimento fica um pouco mais fácil. Mas é um carro que não entrega nenhum item ali interessante de equipamentos opcionais. Nem o quadro de instrumentos não vinha tão completinho. Então, é algo que você tem que relevar ao comprar um carro nesse valor, nesse modelo. Por essas e outras razões, a revenda dele ficou mais difícil, é um carro um pouco mais desvalorizado. Apesar de ter inflacionado bastante, mas isso foi uma movimentação que todos os veículos passaram por ela. Esses carros mais acessíveis talvez tenham tido valorizações ou inflações ainda mais expressivas, porque ficou cada vez mais difícil trocar de carro, os carros ficaram mais caros, então esses mais baratos acabaram tendo uma procura muito maior, consequentemente inflacionaram mais. Mas também é um carro que no futuro tem um potencial um pouco maior de desvalorização e revenda mais difícil, o que é algo para você ter em mente. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do Palio EDX, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist com vários outros vídeos nesse formato, para você que ainda está na dúvida entre um Palio, um Gol, um outro carro da categoria ou até de outras categorias. Aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.